Encontraremos nossos entes queridos novamente? Este é um dos capítulos mais grandiosos dos escritos de Paulo. É especialmente grandioso para aqueles que perderam amigos. Assim que os entes queridos morrem, surge a pergunta: vamos encontrá-los novamente? Paulo responde a essa pergunta e dá um consolo que não encontramos tão claramente em nenhum outro lugar. Que consolo saber, ao deixarmos nossos amigos, que os encontraremos novamente em pouco tempo. Quando entro em um cemitério, gosto de pensar no momento em que os mortos ressuscitarão de seus túmulos. Lemos parte deste capítulo no que chamamos de serviço funerário. Acho que é uma expressão infeliz. Paulo nunca falou de sepultamento. Ele disse que o corpo foi semeado em corrupção, semeado em fraqueza, semeado em desonra, semeado um corpo natural. Se eu enterrar um alqueire de trigo, nunca espero vê-lo novamente, mas se eu semear, espero resultados. Graças a Deus, nossos amigos não são enterrados, eles são apenas semeados. Gosto do nome saxão para o cemitério, Acre de Deus. O evangelho pregado pelos apóstolos repousava sobre 4 pilares: a morte expiatória de Cristo, seu sepultamento e ressurreição, sua ascensão, sua vinda novamente. Essas 4 doutrinas foram pregadas por todos os apóstolos e por elas o evangelho deve permanecer ou cair. Nos versículos iniciais de 1 Coríntios capítulo 15, temos uma declaração clara de Paulo de que a doutrina da ressurreição é parte do Evangelho. Ele define o Evangelho como significando que Cristo morreu por nossos pecados, mas não somente isso. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Então ele convoca testemunhas para provar a ressurreição. Ele foi visto por Cefas, Simão Pedro, depois pelos 12. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte permanece até o presente, mas alguns já dormiram. Depois disso, ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, ele foi visto por mim também, como por um nascido fora de tempo. Agora, esse é um testemunho bem claro, forte o suficiente para satisfazer o inquiridor sincero. Mas os gregos não acreditavam na possibilidade da ressurreição, e esses convertidos em Corinto foram criados nessa descrença. Então Paulo coloca a questão: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Era uma das falsas doutrinas que se infiltrava na igreja de Corinto, porque nenhum judeu ortodoxo jamais pensaria em questioná-la. Negar a ressurreição é dizer que nunca mais veremos os entes queridos cujos corpos foram entregues ao barro. Se Cristo não ressuscitou, esta vida é a única e somos como os brutos. Quão cruel é ter alguém que te ama se isso for verdade. Quão horrível é que eles deixem os tentáculos do seu coração se enroscarem neles, se, quando forem arrancados na morte, for o fim. Eu preferiria odiar do que amar se pensasse que não haverá ressurreição, porque então não sentiria dores por perder a coisa odiada. Oh, a crueldade da descrença! Ela tira nossas esperanças mais brilhantes. Se somente nesta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais miseráveis. Imortalidade, a humanidade tem anseio natural pelo infinito. Entre os povos mais primitivos, os filósofos detectaram o que foi bem chamado de um apetite pelo infinito, que desmente o ensinamento de que a morte acaba com tudo. É um dos pontos de diferença entre o homem e o animal. Os pássaros do ar e os animais do campo são muito parecidos hoje em dia como eram no Éden. Eles comem, dormem e passam suas vidas de sol a sol em monotonia invariável. Seus desejos e necessidades são os mesmos, mas o homem está sempre mudando. Seus desejos estão sempre aumentando. Sua mente está sempre planejando o futuro. Assim que ele alcança um objetivo, ele avança em direção ao próximo.
nem mesmo a própria morte pode detê-lo. Um infiel bem conhecido disse uma vez: o último inimigo que será destruído não é a morte, mas a crença do homem em sua própria imortalidade. Esse pressentimento de uma vida futura foi lindamente ilustrada pelo sentimento que cresce dentro do pássaro quando o inverno se aproxima, impelindo-o a viajar em direção ao sul, o impulso misterioso e indefinido, mas irresistível e infalível, ou para o anseio das plantas do sul, levadas para um clima do norte e plantadas em um solo do norte. Elas crescem lá, mas estão sempre perdendo suas flores. O pobre arbusto exilado sonha com uma flor esplêndida que nunca viu, mas que tem uma vaga consciência de que deveria produzir de alguma forma. Ele sente a flor que não tem força para fazer no suco os meios gelados, mas ainda genuínos de sua natureza do sul. É assim que o pensamento de uma vida futura nos assombra a todos. Os filósofos têm muitos fatos para provar esse alcance universal para a vida além do túmulo. Supõe-se que muitos ritos e cerimônias funerárias, por exemplo, são devidos a ele. Se o corpo for mais uma vez ocupado por seu espírito, ele imediatamente sugere que deve ser protegido de danos. Consequentemente, descobrimos que os túmulos são escondidos para que os inimigos não desenterrem os restos mortais e os desonrem. Livingstone conta como um chefe Buchanan foi enterrado em seu próprio curral de gado. Então o gado foi conduzido por algumas horas até que todos os vestígios do túmulo fossem obliterados. Mas o corpo ser protegido não apenas do mau uso, mas também, na medida do possível, da decomposição, e o processo de embalsamento é um esforço nessa direção. Às vezes, de fato, a ressurreição seria indesejável, e assim descobrimos que corpos mortos são jogados na água para afogar o espírito. Os egípcios modernos giram o corpo e giram, dizem-se, para deixar o espírito tonto e, portanto, incapaz de refazer seus passos. Certos aborígenes australianos tiram as unhas das mãos para que o cadáver reanimado não consiga sair de sua cela estreita. Quando a concepção de uma segunda vida, como uma continuação da vida presente é mantida, encontramos o costume de enterrar coisas inanimadas, como armas e instrumentos. O homem morto exigirá tudo além, como ele fez deste lado da morte. Não apenas coisas inanimadas, mas animais são mortos para que seus fantasmas possam acompanhar o fantasma do homem morto. Os beduínos matam seus camelos sobre o túmulo de seu companheiro morto. Indispensável neste mundo será o mesmo no próximo. A partir disso, um passo leva à imolação de seres humanos. Esposas seguem seus maridos, escravos são mortos para que possam continuar a servir seus senhores, nas palavras de um poeta. Aqueles que, em sepulturas bárbaras, matavam o escravo e matavam a esposa, sentiam dentro de si a paixão sagrada da segunda vida. A doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Nós não apenas vislumbramos a doutrina da ressurreição de vez em quando no Antigo Testamento, mas os santos daqueles dias evidentemente acreditavam nela. Quase 2000 anos antes de Cristo, Abraão ensaiou seu sacrifício, quando no Monte Moreá ele obedeceu ao chamado de Deus para oferecer Isaque. Referindo-se a isso, Paulo escreve: considerando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, Isaque, até mesmo dentre os mortos, de onde também o recebeu em figura. 500 anos depois, encontramos Deus dizendo ao seu servo Moisés: eu mato e faço viver. Isaías escreveu: ele tragará a morte em vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Novamente, teus mortos viverão, juntamente com meu cadáver ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os mortos. A descrição vívida de Ezequiel da ressurreição de ossos secos, estabelecendo em profecia a restauração de Israel, é outra evidência.
Quando Davi perdeu seu filho, ele disse que não poderia chamar o pequeno de volta para ele, mas que ele iria e estaria com a criança. Em outras ocasiões ele escreveu: quanto a mim, contemplarei teu rosto em justiça, ficarei satisfeito quando acordar com tua semelhança. E Deus redimirá minha alma do poder da sepultura, porque ele me receberá. O patriarca Jacó consolou-se com a mesma esperança gloriosa na hora de sua profunda tristeza. Ele que havia perguntado: qual é a minha força para que eu tenha esperança? E qual é o meu fim para que eu prolongue minha vida? Disse: eu sei que meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. E embora depois que meus vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e meus olhos o contemplarão, e não outro. Jó deve ter acreditado firmemente que seu corpo seria ressuscitado para a vida novamente no futuro, mas não na terra, pois ele disse novamente: há esperança para uma árvore se for cortada, que ela brotará novamente, e o que o seu tenro ramo não cessará. Embora a sua raiz envelheça na terra e o seu caule morra no chão, contudo, através do cheiro da água, ela brotará e produzirá ramos como uma planta. Mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o dilúvio se desfaz e seca, assim um homem se deita e não se levanta, até que os céus não existam mais, não acordará e nem será despertado do seu sono. Em Oséias, o Senhor declara: eu os resgatarei do poder da sepultura, eu os redimirei da morte. Ó morte, eu serei tuas pragas. Ó sepultura, eu serei tua destruição. No último capítulo de Daniel, temos outro vislumbre da mesma verdade. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas para todo sempre. E seu livro fecha com essas palavras: vai, pois, até que o fim seja, porque descansarás e te levantarás na tua sorte no fim dos dias. E tipicamente também, a ressurreição foi estabelecida no Antigo Testamento, pelas primícias oferecidas nos dias seguintes ao sábado da Páscoa, como uma garantia de toda a colheita. Os filhos de Israel foram ensinados em tipo do Messias que deveria ser, as primícias dos que dormem. Alguém disse que o primeiro emprego de Israel em Canaã foi preparar o tipo da ressurreição do Salvador, e seu primeiro ato religioso foi sustentar esse tipo de um Salvador ressuscitado. E no Novo Testamento? Mas o que era mencionado apenas em longos intervalos no Antigo Testamento, tornou-se no Novo Testamento uma questão proeminente de fato e ensino. A palavra ressurreição ocorre 42 vezes no Novo Testamento. Muitas vezes durante seu ministério, nosso Senhor se referiu à ressurreição de todos os mortos. Os saduceus uma vez vieram a ele com uma pergunta difícil sobre a relação matrimonial no além, e Jesus disse: quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Em outra ocasião, Cristo disse: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que eles também te convidem outra vez e te seja feita uma recompensa. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e será abençoado, porque eles não têm com que te recompensar, porque recompensado serás na ressurreição dos justos. Quando Lázaro morreu, Jesus falou as palavras consoladoras às suas irmãs: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Um esplêndido palpite. Vemos então que a crença em uma vida futura não começou com Cristo,
Mas embora a ideia existisse antes do cristianismo, era, na melhor das hipóteses, apenas um esplêndido palpite. O homem natural não pode olhar através do túmulo mais estreito e ver o que está além. Por mais que force os olhos, ele não consegue perfurar o véu da morte. Ela está sempre diante dele, arruinando suas esperanças, controlando seus planos, frustrando seus propósitos, uma barreira que nada pode quebrar. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte reinou, tornou a terra um enorme cemitério. Ele não descansou um momento. Em todas as épocas e em todos os países, tu és pó e ao pó retornarás. Tem sido a sentença que paira sobre a humanidade. Todas as gerações de homens que passam pela terra apenas seguem seus mortos. Mas muitas coisas inesperadas acontecem conosco nesta vida. Mas a morte não está entre elas. Não sabemos como ou quando ela virá, mas virá, se o Senhor demorar. Ouvimos falar de médicos que realizaram curas maravilhosas, mas toda a sua habilidade e conhecimento foram incapazes de desfazer o trabalho da morte. Em todos esses 6.000 anos, desde que a morte entrou nessa terra amaldiçoada pelo pecado, os meios humanos falharam em reconquistar um único troféu da morte. Avançar na civilização, aumentar a educação, progredir no comércio e na arte, nenhuma dessas coisas nos torna superiores aos selvagens mais degradados. A morte sempre triunfa no final. O fluxo é sempre em uma direção, para frente e nunca para trás. Trazida à luz por Cristo, o que era desconhecido pelos homens mais sábios da terra foi revelado por Cristo. Ele aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Aquele país desconhecido, falado pelo poeta, de cujos limites nenhum viajante retorna, não é um país desconhecido para o crente. Nosso Senhor o explorou. Ele entrou na lista contra a morte em seu próprio território e saiu mais que vencedor. O cetro da morte ainda é universal, mas está quebrado e um dia se desintegrará em pó. O cristão não precisa mais especular sobre o futuro. A certeza é alcançada ao lado do túmulo vazio de Cristo. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e se tornou as primícias dos que dormem. Podemos ver o rastro de suas pegadas retornando. Triunfo. E assim podemos nos juntar à tensão triunfante. A morte foi tragada pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado. E Deus nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que adormeceram em Cristo não perecerão, mas um dia os veremos face a face. Que evangelho de alegria e esperança temos, comparados ao da descrença. Os pagãos entristecidos sem esperança, escreveu o Dr. Bonar. Para eles, a morte se conectava sem esperança, sem brilho, sem triunfo. Não era o pôr do sol para eles, pois isso nos ordena estar atentos a outro sol, tão brilhante quanto aquele que se pôs. Não era outono ou inverno, pois estes falavam do retorno da primavera e do verão. Não foi semente lançada em solo áspero, pois isso prediz a futura árvore ou flor mais bela que a semente. Era pura e simples escuridão, toda nuvem, sombra, desolação. Um pilar despedaçado, um navio despedaçado, uma raça perdida, uma harpa caída no chão com cordas quebradas e toda a sua música perdida, um botão de flor esmagado. Essas eram as tristes declarações de sua tristeza sem esperança. O pensamento de que a morte era o portão da vida não veio para alegrar a despedida e iluminar o sepulcro. A verdade de que o túmulo era o solo e o corpo a semente semeada pela própria mão de Deus para chamar a vida latente, que a raça não foi perdida, mas transferida para outro edifício e outra cidade para ser um pilar na casa de Deus, que o botão não foi esmagado, mas transplantado para uma expansão mais completa, para um solo e ar mais amáveis, que a harpa não foi quebrada, mas entregue a um menestrel mais verdadeiro que trará à tona todo o rico alcance de sua música oculta.
Essas eram coisas que não tinham lugar em sua teologia, dificilmente em seus sonhos. Uma doutrina essencial. Algumas pessoas alegam que a questão de um Salvador ressuscitado não é essencial. Ouça o que o Paulo diz. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Sim, e se somos achados falsas testemunhas de Deus, porque testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. E vos digo, é muito essencial, não é uma mera questão especulativa com a qual estamos lidando, é de maior importância prática. A ressurreição é a pedra angular do arco em que nossa fé é apoiada. Se Cristo não ressuscitou, devemos acusar todas essas testemunhas mentirosas. Se Cristo não ressuscitou, não temos provas de que a crucificação de Jesus diferiu daquela dos 2 ladrões que sofreram com ele. Se Cristo não ressuscitou, é impossível admirar sua morte expiatória que foi aceita. Alguém disse que o poder da morte de Cristo para retirar o pecado é sempre condicionado no Novo Testamento com o fato de sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é impossível admirar suas palavras e caráter. Ele fez da ressurreição um teste verdade de sua divindade. Os judeus uma vez pediram um sinal, e ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei, referindo-se ao templo do seu corpo. Em outra ocasião, ele deu o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Paulo diz, declarando o Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Se ele não fosse divino, diz alguém, os pecados de qualquer um de nós teria sido uma lápide pesada demais para ele jogar fora. As reivindicações da justiça de Jeová teriam sido faixas de morte fortes demais para ele romper. O que seria o cristianismo sem a ressurreição? Ele desceria ao nível de qualquer outro sistema religioso do mundo. Se Cristo nunca ressuscitou dos mortos, suas palavras diferem das de Platão? Outros homens além de Cristo viveram vidas lindas e deixaram para trás belos preceitos para guiar seus seguidores. Deveríamos ter que classificar Cristo como estes. Como os mortos são ressuscitados? E com que corpo vem? Voltando ao capítulo, descobrimos que Paulo lida em seguida com a questão de como os mortos podem ser ressuscitados e com que corpo eles vêm. Ele diz, tolo, o que semeias não é vivificado, a menos que morra, e os que semeias, não semeias aquele corpo que será, mas grão puro, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus, e todas as coisas são possíveis com Deus, dá-lhes um corpo como lhe aprove, e a cada semente seu próprio corpo. Toda carne não é a mesma carne, mas há uma espécie de carne de homem, outra carne de animais, outra de peixe e outra de pássaros. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celestial é uma e a glória do terrestre é outra. Há uma glória do sol e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, pois uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também, continua Paulo, é a ressurreição dos mortos, é semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder, é semeado em corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. Há um corpo natural e há um corpo espiritual. E assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Contudo, não é o primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos. E qual é o celestial? Tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno,
traremos também a imagem do celestial. Vemos a verdade da ilustração de Paulo no mundo ao nosso redor. A analogia da natureza não fornece de fato uma prova da ressurreição, mas fornece ilustrações de muitas coisas que são igualmente difíceis de explicar. Ainda assim, não negamos os fatos. Pegue uma pequena semente de flor preta e semeia. Depois que ela tiver sido plantada por algum tempo, desenterre-a. Se estiver inteira, você sabe que não tem vida, mas se começou a decair, você sabe que a vida e a fecundidade seguirão. Haverá uma vida ressuscitada, e daquela pequena semente preta surgirá uma linda flor perfumada. Aqui está uma larva nojenta, rastejando pelo chão. Aos poucos, a velhice a alcança, e ela começa a tecer sua própria mortalha, para fazer seu próprio sepulcro, e jaz como se estivesse morta. Olha novamente, ela se livrou de sua mortalha, abriu seu sepulcro e saiu como uma linda borboleta, com forma e hábitos diferentes. Assim com nossos corpos, eles morrem, mas Deus nos dará corpos glorificados em seu lugar. Esta é a lei da nova criação, bem como a da antiga. Luz após escuridão, vida após a morte, fecundidade e glória após a corrupção e decadência. Graças a Deus, devemos ganhar com a morte, devemos ter algo que a morte não pode tocar. Quando este corpo terreno for ressuscitado, toda a imperfeição presente desaparecerá. Jacó deixará sua claudicação. Paulo não terá espinho na carne. Entraremos em uma vida que merece o nome de vida, feliz, gloriosa, eterna. O corpo mais uma vez unido à alma, não mais mortal, sujeito à dor, à doença e à morte, mas glorificado, incorruptível, moldado com seu corpo glorioso. Tudo o que impede a vida espiritual deixada para trás. Somos exilados agora, mas então nós que somos fiéis estaremos diante do trono de Deus, co-herdeiros com Cristo, reis e sacerdotes, cidadãos daquele Pai Celestial. Uma jovem brilhante de 15 anos foi repentinamente jogada em uma cama de sofrimento, completamente paralisada de um lado e quase cega. Ela ouviu o médico da família dizer aos seus pais enquanto estava ao lado da cama. Ela viu seus melhores dias, pobre criança. Não, doutor, ela exclamou, meus melhores dias ainda estão por vir, quando verei o rei em sua beleza. Essa é a nossa esperança. Não afundaremos na aniquilação. Cristo ressuscitou dos mortos para nos dar uma garantia de nossa própria ressurreição. A ressurreição é o grande antídoto para a morte. Nada mais pode tomar seu lugar. Riquezas, gênio, prazeres ou buscas mundanas. Ninguém pode nos trazer consolo na hora da morte. Todas as minhas posses por um momento de tempo, gritou a rainha Elizabeth ao morrer. Eu providenciei no curso da minha vida para tudo, exceto a morte. E agora, infelizmente, vou morrer despreparada. Foram as últimas palavras do cardeal Borgia. Compare com estas as últimas palavras de um dos primeiros discípulos. Estou cansado, agora vou dormir. Boa noite. Ele tinha a esperança segura de acordar em uma terra mais brilhante. Na batalha de Inkerman, um soldado conseguiu rastejar até sua tenda depois de ser atingido. Quando encontrado, ele estava deitado de bruços, sua Bíblia aberta diante dele, sua mão colada firmemente à página pelo sangue de sua vida que a cobria. Quando sua mão foi levantada, as letras da página impressas estavam claramente traçadas sobre ela, e como a promessa eterna em sobre sua mão, eles o colocaram no túmulo de um soldado. As palavras foram: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero uma religião que possa confortar até mesmo na morte, que possa me unir com meus entes queridos. Oh, que tristeza e escuridão se instalariam neste mundo se não fosse pela gloriosa doutrina da ressurreição. Graças a Deus, a gloriosa manhã logo raiará. Por um breve momento, Deus nos pede para sermos a torre de vigia, fiéis a Ele e esperando o chamado. Em breve, nosso Senhor virá para receber os seus.
estejam eles vivos ou mortos. Amém.